Bom, antes de começar a revisão em si, quero esclarecer que eu não fiz as revisões dos episódios 16 ao 18 porque foram episódios de transição contando sobre o cotidiano dos personagens, com histórias num tom mais cômico que não acrescentam ou interferem no enredo como um todo. No caso do episódio 18, metade dele foi basicamente uma releitura do OVA mostrando o dia da posse do Naruto como Hokage, com algumas cenas extras, e eu já tenho uma revisão do extra do Zei no Show, que foi a base para esse OVA. Apesar das interações humanas terem sido bem legais, como o Denki e o Abe preenchendo as fraquezas um do outro ao se ajudarem, o que já é um indício de que eles formarão um time no futuro. O pequeno foco no vínculo entre Sakura e Sarada, mostrando que elas possuem uma relação amigável e que a Sarada é uma filha exemplar. Ela é bem madura para sua idade, ajuda sua mãe nos afazeres domésticos e até mesmo chega ao ponto de preparar o roteiro da viagem dela, quase como se fosse uma antítese do Boruto. E por fim, principalmente a segunda metade do episódio 18, que além de ter sido muito divertido, foi onde finalmente Naruto e Boruto tiveram um tempo de qualidade juntos. Vemos o Naruto sendo retratado como um pai prestativo e preocupado com seus filhos, pela primeira vez mostrando seu ponto de vista sobre o Boruto, agradecendo e ficando aliviado por ele ainda ser uma criança e estar fazendo amigos, o que também demonstra uma certa insegurança por não estar acompanhando o crescimento de seu filho como deveria, pois aparentemente eles raramente conversam e o Naruto não sabe o que está acontecendo na vida do Boruto. Talvez a única coisa que me incomodou é que o Boruto está sendo retratado como um adolescente birrento, se fazendo de indiferente quando finalmente tem a chance de estar próximo de seu pai. Mas o que ficou subentendido é que ele realmente está gostando de estar ali. Ele só não quer demonstrar isso, né? Afinal, ele ainda é uma criança, não só no corpo, mas também na mentalidade. E um dos focos aqui foi justamente mostrar que o Boruto ainda é uma criança, apesar de tudo. Enfim. Também podemos ver algumas coisas bem interessantes, respondendo algumas curiosidades que já tínhamos há um certo tempo, como por exemplo o Ichiraku Ramen na atualidade, que como muitos esperavam, se tornou um grande restaurante por influência do Naruto. Além de ter tido várias referências interessantes, como ao extra do Hetsu no Show, quando o Naruto cita que foi ali onde ele levou a Hinata em seu primeiro encontro, ou momentos emocionantes ao vermos o Naruto lembrando dos momentos felizes que passou naquele restaurante. Mas enfim, eu não acho que eles mereceram revisões completas. Entretanto, eles ainda tiveram sua importância, talvez não para quem é fã de longa data, mas para quem está conhecendo o universo de Naruto por Boruto. Esses episódios mostram as crianças aprendendo habilidades básicas, como andar nas paredes e na superfície da água, coisas que veremos constantemente e que precisam ser explicadas aos fãs de primeira viagem. Assim, eles não atrapalham o andamento das histórias mais importantes, explicando como o mundo ninja funciona. Já no caso do episódio 18, ele teve a função de mostrar como a Himawari despertou seu Byakugan, algo que já foi previamente citado no anime, lembrando que o OVA é um extra da versão em home video do filme do Boruto, assim como o one shot do Zei no Show. Eram materiais únicos e exclusivos dessas mídias até então. Portanto, existe uma necessidade de recontar esse conteúdo no anime. Agora, sem mais delongas, vamos à revisão. O episódio 19 já começa com algumas diferenças em relação ao Gaiden, que começa com as crianças na academia recebendo a notícia de que o exame de graduação aconteceria no começo da próxima semana. Já aqui eles pularam para o momento em que o Boruto está tentando chamar a atenção do Naruto e as crianças estão recebendo o treinamento de seus pais enquanto a Sarada vê tudo acontecendo, aparentemente aumentando ainda mais a sua curiosidade e dúvidas sobre o Sasuke, além da vontade de ter um pai próximo a ela. Foi praticamente como no mangá, tirando alguns pequenos detalhes. Mas enfim, prosseguindo, vemos uma conversa entre Chocho e Sarada, que até acontece no Gaiden, mas não exatamente dessa forma ou nesse momento. Na verdade, isso acontece logo após da cena na academia que eu descrevi anteriormente, onde Sarada e Chocho estariam andando pela vila. Mas essa conversa adicionou um detalhe bem interessante. Em um momento, a Sarada diz que falta um bocado até os exames de graduação, o oposto do que vemos no Gaiden.
Isso dá uma certa brecha para que tenhamos mais episódios focados na academia e no restante da nova geração após o Gaiden e antes da graduação, o que particularmente me agrada muito. Após voltar para casa, Sarada reflete sobre onde o Sasuke está e o que ele está fazendo, mas nesse momento a visão dela começa a ficar embaçada e podemos ver claramente que suas pupilas dilatam. Quando a Sakura chega em casa e ela fala sobre sua visão, a Sakura demonstra uma preocupação além do normal. Esse é um detalhe que não acontece no Gaiden, ela não fica com a visão embaçada ou algo do tipo. Talvez essa visão embaçada seja algum tipo de sintoma para mostrar que a Sarada é propensa a despertar o Sharingan. Até me lembra muito o que acontece com Itachi em Itachi Shinden, na light novel mesmo, não na adaptação para anime, onde vemos o Itachi, antes mesmo de despertar o Sharingan, sentindo uma espécie de desconforto nos olhos sempre que está diante de um momento que o perturba mentalmente. Achei bem interessante eles adotarem esse conceito, se esse for o caso, né? Pois bem, prosseguindo, após a Sarada questionar a Sakura sobre sua relação com o Sasuke como esposa, temos mais um acontecimento que não existe no mangá. A Sarada vai até a biblioteca tentando achar mais informações sobre seu pai, começando por um livro que basicamente fala tudo que nós já sabemos sobre o Sharingan e os Uchihas. O que mostra mais uma vez que o anime de Boruto não está sendo feito apenas para os fãs de longa data, mas também para os novos fãs que estão conhecendo o universo de Naruto por Boruto. Assim, os novos fãs não serão obrigados a correr atrás de centenas de episódios ou capítulos para descobrirem o que é um Sharingan, por que raios os personagens andam na superfície da água, nas paredes, etc. Tudo se torna muito mais fácil para quem está começando agora. Um detalhe interessante é que quando o livro fala sobre os Uchihas terem perdido quase toda a sua linhagem em uma tragédia, ele não cita que tragédia é essa ou quem causou essa tragédia, quase como se quisessem apagar da história que o Itachi foi o responsável, e se formos além, que a própria vila foi a responsável pelo desaparecimento dos Uchihas. Muita gente até acha que essa mania de Konoha de colocar seus podres debaixo do tapete é uma sacanagem, mas muita gente não sabe que o próprio Japão faz isso em relação aos erros cometidos na Segunda Guerra. Eles acobertam e minimizam certos fatos, quase não falando sobre o assunto nas escolas. No final das contas, Konoha não é muito diferente do Japão nesse sentido, sempre priorizando manter as aparências, mesmo que isso signifique esconder certos detalhes do povo japonês, como por exemplo tivemos aí no acidente nuclear de Fukushima, onde eles tentaram minimizar a gravidade da situação. Enfim, a Sarada tenta ver os dados sobre o Sasuke, mas eles têm acesso restrito, afinal o Sasuke está em uma missão secreta e é alguém que possui o Rinnegan, quanto menos o povo comum souber sobre ele, melhor. Após voltar para casa, Sarada mais uma vez questiona a Sakura, jogando tudo o que ela sente sobre essa relação disfuncional entre a Sakura e Sasuke na cara da Sakura, o que faz ela perder a compostura e dar um soco que racha todo o chão. Logo após, vemos mais um detalhe que não existe no Gaiden, que ao meu ver enriquece muito mais as motivações da Sarada. Ela chora assim como aconteceu no Gaiden, porém dessa vez ela tem um diálogo, mostrando um certo receio de que o Sasuke tenha abandonado sua família e tenha esquecido dela e da Sakura, uma razão muito mais compreensível ao meu ver do que apenas se sentir deslocada por não ter um pai presente como vemos no Gaiden em si. Pois bem, continuando, após uma cena de alívio cômico com uma rachadura feita pela Sakura causando a destruição de sua própria casa, a Sarada vai recolher seus pertences nos escombros e acaba descobrindo uma foto do time Taka no porta-retratos que ela estava observando anteriormente. A partir daqui temos algumas cenas que são referentes ao capítulo 2 do Gaiden, como a Sarada questionando a Shizune sobre seu nascimento e a conversa entre ela e a Chocho, onde vemos a Chocho colocando na cabeça que ela não é filha de seus pais, o que vai gerar algumas cenas de alívio cômico mais pra frente. O interessante é que o anime até deu um certo contexto, com ela lembrando de um homem misterioso que claramente é o Choji magro, porém ela não sabe disso. Chegando ao final do episódio, vemos que a Sarada tem a ideia de tirar suas dúvidas indo encontrar com seu pai pessoalmente, e o episódio termina com uma cena do Sasuke voltando aparentemente de outra dimensão e sendo atacado.
Uma cena que não acontece exatamente assim no Gaiden, mas que já dá um certo complemento para certas coisas que vão acontecer no futuro, principalmente quando dão um close nos olhos do Sasuke regredindo após ele sair do portal. Agora, terminando o vídeo, eu não tenho muito o que acrescentar além do que eu já falei na revisão. Eu já fiz a revisão do Gaiden quando ele saiu como mangá, eu conheço essa história e já sei o que vai acontecer. A inspiração para fazer uma revisão não é a mesma de um conteúdo inédito que eu estou vendo pela primeira vez. Porém, a mudança na ordem de alguns acontecimentos e essas pequenas adições deram um ar de novidade ao episódio, até mesmo complementando o conteúdo do Gaiden. Devo dizer que o anime apresentou esse pequeno drama familiar da Sarada de forma muito mais natural e compreensível do que o próprio mangá. Justamente por causa dessas adições e diálogos que realmente conseguem passar a noção de que a família da Sarada é completamente disfuncional e que ela tem um problema real. Ela não se sente rejeitada apenas porque seu pai dá mais foco ao seu trabalho do que à família, como é o caso do Boruto. Não tirando as razões do Boruto, pois eu acho que os dois têm problemas parecidos em níveis diferentes. Mas pelo menos o Boruto conheceu seu pai, o Naruto foi muito presente na vida dele e ele pode vê-lo a hora que ele quiser. Já no caso da Sarada, ela sente medo de ser abandonada por seu próprio pai que está longe da família há tanto tempo que ela mal consegue se lembrar de como ele é. A Sarada teria motivos muito maiores para se comportar de forma rebelde como o Boruto, mas ao que parece ela reprime seus sentimentos. Ela sempre tenta manter as aparências, sendo uma boa menina e tudo mais, enquanto Boruto mostra o que ele sente abertamente. Mas enfim, no geral foi uma boa introdução, não tenho muito o que falar das questões técnicas como animação ou traço, já que tudo se manteve no nível dos episódios anteriores, aliás até um pouco melhor mesmo sendo um episódio parado e focado no diálogo. Bom, então é isso meus amigos, eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado da revisão e nos vemos no próximo vídeo.